Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa noite, né? Que vai ser uma live muito importante. Daqui a pouco minhas companheiras vão estar entrando, né? E elas vão participar junto comigo. Professora Sueli já deve estar entrando. Tatiana, que vai ser a nossa intérprete, né? Daqui a pouco tem a Aline também, a causa da nossa live da noite de hoje, né? Então, vamos lá. Vamos aguardar que daqui a pouquinho as meninas vão estar entrando, ok? Já tem gente entrando, é só localizar agora o celular. Invertido. Põe ele de selfie. Aí, professora Sueli já entrou. Boa Boa noite. noite. Tá me Tô aqui ouvindo, falando. Lu? Tá ótimo, Su. Bom, Aguardar a Tati e a Aline, que daqui a pouco vão estar aí. Volta na outra posição, Su, assim tá mais difícil. Aí, vamos esperar. A Tati tem que pedir para participar, a Aline também. E aí, a gente consegue começar. Hoje à noite é importante, né? Vamos falar de um assunto que nem todo mundo conhece, né? Então vamos esperar que as pessoas gostem do tema dessa noite, né, Sueli? com certeza vão gostar. E é bom a Principalmente gente já para ir quem, falando. Pode falar. principalmente para quem não conhece a temática, não sabe diferenciar de outros quadros. Então vai ser bastante interessante. E já ia falando para as pessoas, né, Sueli, que a gente inicia com a síndrome de Tourette, e aí a gente Sim. vai fazer uma vez por mês, né, uma deficiência, um transtorno, para levar Uhum. informação, conhecimento para as pessoas, trazendo sempre alguém para fazer esse bate-papo com a gente, né? Então, todo mês vai ter uma live especial. A próxima provavelmente esteja microcefalia, né? Então, quem gosta do tema, quem não conhece, quem quer ter uma afinidade maior, é só participar junto com a gente que vocês vão conhecer mais. Estou aqui aguardando as meninas, né? A Tati e a Aline. A Aline já deve estar para entrar. É porque ainda não são 8 horas, o pessoal deve ser mais pontual. A gente é ansiosa, né, Sueli? Não. É. Hum. Aí já tem pessoas aí que a gente conhece, a Eliane Eliane. Gomes, né? O pessoal que está sempre apoiando a gente, que trabalha com a gente, né? A Lu, boa noite. Todo mundo que está participando. Cassandra. Oi, Cassandra, quanto Cassandra. tempo, A né? Jaqueline, que é aluna nova, também vi que entrou. Olha lá. É importante, quanto mais pessoas vierem para a nossa live, melhor vai ser. A Márcia. Oi, Oi. ó, espera um Oi. pouquinho que a intérprete está chegando. Falar para a Márcia, né? Nossa querida Márcia, professora que trabalha com a gente, que ensina Libras junto comigo, está entrando. Boa noite. Ah, duas. Pois é, né? Olha que honra, né, Cassandra? Você foi nossa ex-aluna e hoje é uma parceira, né? Trabalhou junto com a gente na prefeitura. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Quando a gente consegue que os nossos alunos virem nossos pares, né, Sueli? Que venham trabalhar Sim. junto com a gente. Eu acho que isso é muito gratificante para um professor. Eu sou meia corujona nesse ponto, né? Sinal que a gente fez o trabalho direito, E né? eles, a partir deles também, né? Como É. alunas, né? Então, vamos ver aí às vezes a Tati, deixa eu mandar um recadinho aqui para ela.
para ver o que pode estar acontecendo. Su, você vai dando olhada aí em quem está entrando. Eu vou ver se eu falo aqui com a Tati. Para que o pessoal vá entrando. Já dá uma chamada na Aline. A Aline entrou. Vamos ver se ela me pede. Pronto. A Aline já vai entrar junto com a gente. Já deve estar subindo. Daqui a pouco ela aparece. Hoje vai ter o sorteio do livro da Aline. Para o pessoal que participar da nossa live, a gente vai estar disponibilizando depois o sorteio. A Aline isso é já bem está legal. aqui. Chegou! Oi? Tudo bom? Cheguei. Estou Que aqui. bom. Estamos aqui conversando ali, Olha, esperando um pouquinho a entrada da Tati, da intérprete. Já tem a professora Márcia, que é surda. A Tati já está entrando, ela vai pedir para participar. E aí eu já libero, o quarteto fica completo. Tati, pede para participar que eu tudo libero. bem. Já tem. Tenho algo a compartilhar que acabou de acontecer, É assim. coisa boa? Um Ah, desabafo de uma pessoa com Tourette que me ligou ah. agora. Vai contando enquanto eu auxilio a Tati. Tá, não, eu tava preparando as coisas aqui, né? Enquanto a live não começava. E aí um número tocou, assim, o número tocou. E eu geralmente não atendo número estranho, né? E era um número de Santa Catarina ainda. Eu falei assim, olha, claro, me ligando de Santa Catarina agora. E aí, atendendo, quem tá falando? Eu falei assim, com quem você gostaria? Eu falei assim, é a Aline Botelho? Eu falei assim, não, espera lá. É. Aí eu falei assim, eu sou, né, fulano de tal, só aqui de Santa Catarina. Eu tenho Tourette. E aí eu falei assim, né, tudo bom? Ele falou assim, posso falar com você um pouquinho? Eu falei assim, claro, vamos conversar. E o nível dele era muito alto, sabe? Muito alto mesmo. E aí ele começou a falar as angústias da vida dele, assim, sabe? A dificuldade que tá passando, pela falta, sim, de compreensão das pessoas, o não, a não aceitação do patrão que falou que ele tinha um mês para ficar normal, Como assim? senão ele ia ser demitido. Pois é, o patrão dele deu um mês para ele ficar bom. Ah, mas ele explicou para a pessoa o que. Sim, mas Ah, deu um mês para ficar bem e se não desse bem, então assim, tá afastado do serviço, vai ser mandado embora. Então, assim, começou a falar que anda na rua com fones de ouvido para não ouvir o comentário das pessoas, ele não consegue manusear objetos, porque a parte motora. ele se debate muito. Totalmente comprometida, ele arrasta a perna, ele tem toque, então ele não consegue ir em alguns lugares pelo toque. Quantos Então, anos, assim, Aline? Nós estamos falando de um 33. homem, né? Diagnosticado aos Ah, então, 18. Aliás, em 2018. Em muito 2018. recente. Diagnosticado em 2018. Eu acho que só essa introdução que você está dando aí já dá quase para a gente inverter um pouco da nossa programação, porque eu acho que tem coisas que, Não, eu tô né? acabada, assim, acabada, porque ele me falava e eu assim, cara, E você, e as pessoas não entendem. E as pessoas não entendem. As pessoas, eu já tive que escutar,
de mãe de pessoa com síndrome de Tourette, que eu não tenho muita Tourette para falar sobre Tourette. Que eu não tenho tanto tique, por exemplo. Eu não tenho tique suficiente para falar sobre isso. Gente, é aquela coisa, né? Não Entendeu? tem, é igual falar, né? Tem porcentagem da síndrome de Down, tem uma porcentagem da paralisia cerebral. Você tem, né? E aí você tem propriedade, não importa quantas comorbidades, quantas características você tenha da síndrome de Tourette, mas você tem propriedade porque você Entendeu? vive isso. Que é maior propriedade, né, Sueli, do que uma Sim. pessoa viver o dia. A Sandra está falando, é uma ignorância, né? Mas infelizmente eu acho que o caso desse rapaz, que é de Santa Catarina, Santa né? Catarina. E é um estado tão Santa desenvolvido, né? E que a gente fica triste, porque. E eu acho que aí dá mais força, né, para Aline, para a gente ter mais lives podendo falar sobre o tema, para desmistificar, para levar conhecimento, né, para as pessoas poderem entender que não tem um botãozinho que você vira e desvira e que a cura aparece, né? E acho que aí entra até depois de um dos motivos que também esse mês, né, da síndrome de Tourette, que é a questão da gente brigar pelo reconhecimento, né, Aline? Eu acho que a lei nessa hora, ela faz toda a diferença, porque você se apega a um documento legal, né, e você vai falar, a nossa intérprete chegando. Boa noite. Boa noite. Boa Tá noite. dando pra ver bem? Eu tive que entrar pelo celular. Não, é isso mesmo, amiga. Deixa eu só explicar, gente. A nossa intérprete estava tentando pelo computador e aí não deu, aí ela trocou, né? Mas tudo é a primeira vez, Tati. Né? Então a gente está aqui começando uma conversa, Tati. Eu vou pedir só uma licença, porque já tem pessoas surdas na nossa live. Então eu peço que a Tati já mostre o sinal meu, professora Luciana. Professora Sueli, levanta a mão que a Tati já vai. Ah lá, o sinal dela. Aline Botelho, seu sinal. Isso. Então, para que durante a live fique mais fácil. E qual que é o sinal da intérprete? Bom, agora com o quarteto completo, eu acredito que a gente possa dar continuidade, né? Não vou falar que a gente vai começar, porque a Aline já trouxe uma situação do momento, né? E eu acho que vamos aproveitar, né, Sueli, que a Aline já começou a falar de uma pessoa adulta, e eu acho que ficaria muito legal, Aline, se você falasse para nós um pouco da sua vida, né? Eu acho que se já todo mundo já ficou indignado com a situação do rapaz que você citou, eu acho que para quem diz que você não tem propriedade, nada melhor do que você falar, né? Você que tem a síndrome de Tourette, poder iniciar a nossa live falando sobre o diagnóstico, a sua história, a questão familiar, e aí eu e a professora Sueli, a gente vai puxando aí os fios para dar continuidade. Pode ser, professora Sueli? Pode. Pode Então, sim. vamos lá, dona Aline. Bom, eu sou a Aline, eu tenho 30 anos e eu fui diagnosticada com a síndrome aos 15 anos, né? Aos 15 anos eu fui diagnosticada com Tourette e, assim, eu nasci com isso, porque a síndrome de Tourette pode ser tanto genética quanto adquirida, né? E eu nasci, porque aqui em casa tanto eu quanto meu irmão temos a síndrome de Tourette. E durante muito tempo, né, durante toda a minha infância, né, todo o meu fundamental, eu não entendia o que eu tinha. Mas, na verdade, nunca me importei, porque nunca passei por nenhum tipo de bullying, nunca. E assim, e é uma coisa tão forte isso, que eu não me lembro de ter sofrido nenhum preconceito na escola onde eu estudava, que eu acho que isso é o mais forte para mim, sabe? Eu estudava numa escola muito acolhedora, muito assim, muito família mesmo. Então, nunca, não me lembro de nenhum episódio onde eu tenha sofrido qualquer tipo de preconceito ou bullying. Quando eu saí dessa escola e fui para o meu ensino
médio, eu fui para uma escola bem maior, e daí então eu fui diagnosticada, né? Não, mentira. Daí eu fui para essa escola maior e eu continuei com os tics, mas até então nunca nem sabia que eu era diferente. E aí o pessoal começou a pegar no meu pé, perguntar o porquê que eu fazia certos movimentos, porquê que eu fazia certos barulhos. E aí então eu comecei a falar assim, ai mãe, o que é isso que eu tenho, né? E eu não entendia. E começou então a tiração de sarro, né? Então era assim, sumiam com as minhas coisas na escola, sumiam com meu dinheiro, me empurravam, tacavam bolinha de papel na minha cabeça, várias coisas, né? Fizeram um vídeo, na época tava o auge do YouTube, tava surgindo o YouTube, então fizeram um vídeo no YouTube me imitando, várias coisas. A parte, assim, que mais me marcou, assim, foi um dia que eu cheguei na escola. Eu era muito tímida, por incrível que pareça. Eu era muito tímida. Você ri, né? Eu cheguei na sala de aula, quietinha, assim, deitei, debrucei na cadeira, e aí tava todo mundo, assim, conversando, no palquinho, assim, conversando. E aí saiu uma menina de lá de trás e subiu o palquinho e escreveu na lousa Aline Ticosa. E fez um coração, assim. Na frente de todo mundo. Todo mundo olhou pra lousa, olhou pra mim e começou a dar risada. Aline, posso fazer E uma aí... pergunta? Vou me intrometer. Já que você Pode. começou a falar muito de escola, Claro. você pontuou uma escola que foi muito bem, né? Seguiu bem o trabalho, você não sentia a questão do preconceito. Uhum. Eu queria que você falasse, primeiro, como que era a reação dos professores com você? Né? Eles interviam nesse momento, eles notavam já essa diferença, porque todo mundo fala, o professor é o primeiro que nota quando a criança tem algum problema visual, auditivo, chama a mãe para conversar. Isso aconteceu com a tua família também ou não? Não, e até é engraçado porque, assim, nessa escola, meu pai é professor, nessa escola o meu pai trabalhava. Então, pelo menos eu nunca fiquei sabendo que nenhum professor conversou com meu pai sobre isso. Na verdade, nunca teve nenhum tipo de interação sobre isso na escola. E, por exemplo, a professora que fez a ilustração do meu livro, por exemplo, ela fala assim para mim, a tia Cris, né? Ela fala assim, nossa, Aline, eu lembro de você fazer alguns movimentos, mas pra gente era algo tão normal, né, que nunca passou pela nossa cabeça que poderia ser... Bom, também naquela época, né, a síndrome de Tourette começou a ser estudada em 1989, e eu estava no fundamental em 1997, né? Então, assim, mas a minha escola era uma escola, por exemplo, que se preocupava com a cor da janela para aluno que pudesse ter dislexia, por exemplo. Então, era uma escola acolhedora, já nessa época, né? Então, as janelas eram amarelas, por exemplo, sabe? Então, para a gente era tudo normal. Na época, tinha a ideia do projeto, da sala de projeto, sabe? Que ainda não estava trabalhando a questão da inclusão como a gente trabalha hoje, sabe? Mas trabalhava da inclusão da época, como era trabalhado na época, mas era uma escola com um olhar voltado para a inclusão. Então, nunca tive. Aline, eu também nada. tenho uma pergunta. Conta pra gente como que foi o seu diagnóstico, né? Se foi um percurso tranquilo, que médicos que você passou, que dúvidas que eles tiveram. Conta pra gente. Quando aconteceu esse episódio que eu falei dessa minha maior vergonha que escreveram na lousa, eu fiquei transtornada, assim, eu passei mal mesmo, assim, aí chamaram o diretor. E até então eu não contava em casa que eu estava passando por tanto bullying, né? E aí nesse momento chamaram meus pais na escola. Chamaram meus pais, e aí meus pais descobriram que eu estava passando por tantas coisas. E aí eles estavam tentando me levar em alguns pediatras, estavam me levando em alguns clínicos, para a gente tentar ver o que estava acontecendo. Eu estava tomando
florais, alguns calmantes, para ver se... Porque alguns médicos, alguns profissionais falavam que era ansiedade, né? E aí, uma coordenadora minha, com toda a cautela e todos os dedos, assim, foi conversar com a minha mãe e falou o seguinte, eu sou grata a ela até hoje, assim, ela falou assim, olha, dona Ivone, há um tempo atrás, teve um aluno aqui na escola que tinha os mesmos sintomas que a Aline. E a mãe desse aluno levava ele em um neurologista. Ele tinha uma síndrome, eu não sei explicar para a senhora o que é, mas será que não valeria a pena levar ele num neurologista também? Aí minha mãe falou assim, na hora não, neurologista para ontem, porque até então a gente nunca tinha pensado num neurologista. E aí foi quando minha mãe marcou o neuro. E aí eu fui fazer o exame, né? E o exame da síndrome de Tourette não sai em exame de sangue, não sai em tomografia, não sai em raio-x. É o médico olhando para você, né? E conversando com você. E aí, então, ele conseguiu o meu diagnóstico. E aí eu fui diagnosticada com a Tourette. E aí depois de algum tempo... Oi. Não, e aí depois de algum tempo, meu irmão também foi diagnosticado com Tourette. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, um grande equívoco que aconteceu com a Aline, que é achar que a ansiedade é que causa esses tiques vocais e motores. Na verdade, ela pode até potencializar isso, mas nunca ser o agente causador desse tipo de problemática. Como ela colocou aí, é algo constitucional, muito provavelmente no caso dela já de origem genética. Não deve ter só você e seu irmão, mas se olhar aí, né, a história da família, talvez encontre outros casos que também têm a mesma problemática, né? E há uma grande confusão entre vários quadros. Por isso que eu perguntei para você sobre esse diagnóstico, se foi algo tranquilo, se foi algo que facilmente se chegou aí a um fechamento, o que não costuma acontecer, porque há vários transtornos aí que existem vários transtornos que podem se confundir, né, para um olhar assim mais rápido, uma pessoa que tem menos contato com as delimitações dos diversos tipos de transtornos, etc. E uma outra coisa que eu acho que é importante que a Aline já apontou, e que tem a ver com esse caso que ela está trazendo hoje, né, de uma outra pessoa, né, um outro colega que também tem aí a síndrome, é a questão que todo transtorno tem uma questão de graus. Não importa se é um pequeno grau ou um grande grau, né, se exige mais ou menos apoio em cima daquela situação, é algo que traz uma diferença para aquela pessoa e que precisa ser abordada aí nos diversos âmbitos, nos diversos espaços. Então, é bem a realidade aí da Aline, uma escola que tinha um perfil inclusivo, que já trabalhava mesmo sem saber direito no paradigma da inclusão, trazendo aí, né, um olhar, uma escuta que não a fez sofrer, e outros espaços, como é desse outro cidadão que ela trouxe agora, né, no relato que ela vivenciou agora há pouco, que ela nos trouxe agora há pouco, de uma pessoa que absolutamente não conhece nada, inclusive sobre diversidade, não vamos dizer nem sobre transtorno de Tourette, porque além disso, inclusive, né, provavelmente vai fazer isso com uma série de questões aí, com uma série de problemas que vai se deparar aí ao longo da vida, né? Eu queria falar uma coisa que me chama muita atenção quando a Aline começa a falar da vida, e ela fala que ela não sentiu o preconceito. E hoje, a gente que trabalha, né, com educação especial, que trabalha com a questão da inclusão, uma das coisas que a gente se preocupa muito são essas relações, né? Tanto dentro da escola quanto fora da escola. E você traz um relato que, durante um determinado tempo da sua vida, isso passou desapercebido. E estudando
né, até para essa nossa live, uma das coisas que eu achei muito interessante é a questão que a pessoa se isola, né? Muitos dos dados das pesquisas internacionais trazem a questão do isolamento até para evitar determinadas situações. E essa pessoa acaba sendo privada de uma vida escolar, de uma vida social, né? De poder participar ativamente do mercado de trabalho, né? Por quê? Porque ela tem algumas características que aí, por uma falta de conhecimento, eu vou usar o termo ignorância, mas aquela ignorância do conhecer, de saber o que vem a ser, de ter informação correta, então eu acho que isso é muito complicado, né? Até estão falando aqui para nós sobre que ela viu a síndrome de Tourette, né? E é uma falta de informação muito grande. Isso é que dá problemática para a síndrome de Tourette, como tem para outras que hoje estão aparecendo. Mas eu acho que no caso de tudo que eu li de vocês, uma pesquisa americana deixa eu ver que o ano, 2018, mostra que a parte de se sentir mal perante o outro é o maior índice deles. Na pesquisa, deu 85% das pessoas não se sentem bem no convívio social. Então, eu acho que a gente que fala de exclusão, né, como é que você... Não tem como mudar isso. Eu acho que você tem, pelo que eu estudei, minimizar o quadro, né? Você tem como trabalhar o quadro, aí a Sueli pode falar bem melhor que eu, mas você tem terapias que você pode fazer, os acompanhamentos, e acima de tudo, o que sempre é dito, cada caso é um caso, né? A gente não tem como falar uma receita para todo mundo. O que a gente sabe é que cada pessoa vai ter uma reação, vai ter uma características diferentes, né? E eu acho que aí a Sueli podia falar um pouquinho, né? Eu vi muita ligação de Tourette com TDAH, né? Nas pesquisas, o pessoal falando muito com relação a TDAH, que é a área da Sueli. Sim. Uma outra pergunta que eu tenho antes de eu entrar nessa questão mais ou das comorbidades ou das confusões que se faz entre os quadros de Tourette e outros quadros, né? Porque a gente tem essa necessidade de fazer as diferenciações. E se você chegou a fazer uso de medicação, você chegou ali? Eu faço. Então, eu faço. Eu acho que isso é um grande diferencial em alguns tratamentos, né? Algumas medicações hoje fazendo o efeito, então dando uma qualidade de vida importante, mas muito anteriormente a gente não tinha essa discussão e nem tinha medicações de última geração. Hoje a gente tem medicações que podem ser utilizadas inclusive para manutenção de foco, etc. Então, esse é um primeiro ponto aí em termos de tratamento que a gente deve colocar. Existem confusões entre vários quadros. A Lu estava mencionando, por exemplo, o TDAH, né? É comum que se confunda a síndrome de Tourette com a inquietude que o sujeito com TDAH tem. Então, um olhar meio desavisado, né? Às vezes a gente olha para uma criança, para um adolescente que tem o TDAH, ele parece assim super ligado, né? Então nessa super agitação pode parecer que é um tique, né? Pode parecer que tem alguma síndrome que esteja associada a algum tique. Mas a gente tem que partir da própria definição de tique para fazer essas diferenciações entre os quadros que depois eu vou trazer aqui. Por exemplo, uma clássica definição que a gente tem, que o tique ele é um movimento, um motor, que envolve motor ou de vocalização. A Aline tem os dois, já que ela tem o Tourette, mesmo que eles não tenham acontecido ao mesmo tempo. Uma vez na vida eles aconteceram, isso já é um critério aí para o estabelecimento do Tourette, que haja os dois, não necessariamente na mesma situação, né, por pelo menos um ano. E aí você tem esse movimento ou essa vocalização de uma forma repetitiva, de uma forma rápida, de uma forma recorrente, de uma forma não ritmada. Isso é que é importante dentro do Tourette, por definição. O tique ali bem estabelecido desta maneira. O que a gente não vai encontrar no sujeito com o TDAH.
mas podemos ter alguém que tenha o Tourette e, ao mesmo tempo, o TDAH, bem como outras comorbidades, como, por exemplo, uma que a Aline mencionou, né, do relato que ela nos trouxe, que é a questão do toque, que também é muito limitante. Qual que é a diferença aí desse toque com o Tourette, né? Ou com a sua associação? O toque, ele tem essa questão dos atos repetitivos, mas existe uma ideia por trás, uma ideia de que se eu não fizer aquilo, vai acontecer, eu vou ser contaminado, por exemplo. Se eu não limpar 20 vezes, fazendo movimentos da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu vou ficar contaminado por um vírus mortal. Então, existe uma ideia por trás, e aí, sem uma funcionalidade, acaba se repetindo um conjunto aí, se tem um conjunto de comportamentos, né? Eles podem acontecer Tourette junto com o toque, mas também pode ser alvo aí do nosso diagnóstico diferencial. Uma outra confusão bem séria que se tem do Tourette com relação a essa questão da repetição é o transtorno do espectro autista. Só que é totalmente diferente as estereotipias que a gente vê lá, né, no TEA, tá? E no Tourette. Por exemplo, a gente tem que, enquanto no Tourette o início é por volta dos 4 anos, a Aline talvez não tenha percebido, os pais com um olhar mais tranquilo também não tenha percebido, mas normalmente se tem um início precoce em torno dos 4 anos, enquanto no TEA a gente tem muito antes disso. 2, 3 anos de idade a gente já tem essas estereotipias muitas vezes estabelecidas, né? Tem uma função adaptativa a essa repetição, então os indivíduos que têm o TEA relatam, né, uma certa descarga, vamos dizer assim, de ansiedade, etc., vindo aí desse movimento estereotipado, que muitas vezes é realizado. Tem uma duração prolongada, o que não acontece no Tourette, né? Tem uma forma, tem um local, né, fixo para acontecer, então são constantes, repetitivos, existe uma exacerbação aí, quando ocorre aí um envolvimento em atividades, que não é o que acontece no Tourette. Quando o indivíduo está focado numa determinada atividade, essas repetições elas tendem a diminuir, é o contrário disso, né? E uma ausência aí de uma sensação premonitória, como a gente fala, que existe no Tourette, dá aquela, usar um termo meio chulo, mas seria um comichão para fazer o tique. Acho que a Aline depois até pode falar que dá a sensação de que ele vai vir e ele acaba vindo. Então o indivíduo percebe quando isso vai acontecer e não consegue controlar de forma nenhuma. Isso não existe no TEA, isso não existe no autismo, né? E uma interrupção com distração, que também não vai ser, né, algo que nós vamos observar ali dentro do transtorno do espectro autista. E tem um outro quadro ainda que pode servir de confusão aí para essa questão da Tourette, que é o seguinte, a gagueira, o transtorno de fluência, que também é diferente, porque não existem, no Tourette não existem esses prolongamentos sonoros de consoantes e de vogais, como existe na gagueira, não existem palavras interrompidas, quebradas, né? O outro tentando falar e não conseguindo, fazendo um esforço. Não existe substituição de palavras, então o gago ele sabe que se ele for falar uma palavra às vezes com P, ele vai enroscar, então ele escolhe uma outra palavra e ele controla aquela dificuldade, bem como falando cantado,
etc., fazendo às vezes lendo de uma forma cantada, não vai aparecer. O que, né, não é uma técnica que vai funcionar com um indivíduo que tem Tourette, né? Então tem vários quadros que se confundem, um olhar muito superficial sobre essa temática não vai ajudar nessa diferenciação. Então, acho até que a Aline teve muita sorte, teve sorte com a primeira escola, teve sorte com esse neurologista, que já de prima, né, conseguiu fazer aí um diagnóstico, entrar com medicação e com tratamento, porque além desse isolamento que a Lu comentou, que muitos acabam desenvolvendo, né, esse afastamento social por conta desse sofrimento que a exposição da problemática traz, às vezes leva também ao uso abusivo de drogas, a um conjunto aí de depressão, né, um conjunto mais grave de problemas que acabam, né, associados aí e potencializando toda essa problemática em termos de atendimento, seja em instituições, seja socialmente, seja em termos medicamentosos e por aí vai, tá? Gente, eu queria aproveitar e colocar, tem 3 situações para eu colocar. A Bruna Moraes, ela que citou que ela, por exemplo, ela não conhecia a síndrome de Tourette, ela tomou conhecimento através de um filme francês, Toc Toc, que foi aí que ela viu, mas que ela também não conhece a fundo, né? E aí tem uma pergunta para a Aline, da Cassandra, que é: como que você reagiu, Aline, quando você recebeu o diagnóstico? E o que você fez depois? Essa é a pergunta da Cassandra. E depois que a Aline responder, tem uma mãe participando da nossa live, a dona Maria, ela está aqui na nossa live, Maria Pito, e ela está contando do filho dela. Então, Aline, responde, e aí depois eu vou falar as colocações de uma mãe que está na nossa live. Tá. Bom, eu quando fui diagnosticada com síndrome de Tourette com meus 15 anos, para falar a verdade, eu neguei durante muito tempo a minha Tourette. Eu não queria ser diferente. Eu não queria ter Tourette. Eu não queria ser estranha, eu não queria ser excluída. Eu não queria ser a menina apontada, eu não queria ser aquela estranha que os garotos não iam querer namorar, eu não queria ser a menina que ia ser zoada na sala de aula. Então, me perguntavam, você tem tique? E aí eu sempre inventava uma desculpa. Eu sempre inventava, então, não, eu não tinha tique. E na minha cabeça eu coloquei isso como verdade. Então eu não tinha tique. Durante muito tempo na minha cabeça eu não tinha. Para todo o resto eu tinha. Mas para mim eu não tinha. Sofri muito, né? Porque. E aí, quando foi em 2019, eu conversando com um amigo muito querido, né? Ele falou assim. E eu conto história para criança, né? Eu sou contadora de história para criança. E as pessoas falavam assim para mim, Aline, você tem que gravar vídeo, você tem que gravar vídeo contando história para criança. E eu morria de vergonha, porque eu falava assim, eu vou gravar vídeo? Como é que eu vou gravar vídeo fazendo isso? As pessoas vão me zoar na internet, não dá para eu fazer isso. E aí ele veio e falou assim para mim, não, você tem que entender que você tem isso. E enquanto você não entender que você tem Tourette, você não vai ser feliz nunca. Porque você tem Tourette. Você tem Tourette. Você não dá para separar você e a Tourette. Então você tem que entender que você tem. Você e a Tourette são uma só. E aí eu fiquei pensando nisso, assim. E ele me falou isso muito na aula dele. Era uma pessoa que eu gostava muito. Com certo interesse. E aí, assim, pô. Aí eu comecei. E até então eu nunca nem pesquisava nada, não via filme. Minha mãe, assim, falava sempre assim, Aline. Vê, tem um filme muito lindo que chama O Primeiro da Classe, vê esse filme. E eu não via nada. E aí eu peguei e falei assim, cara, deixa eu
pesquisar na internet alguma coisa, no Facebook, né? Aí eu entrei num grupo de pessoas com síndrome de Tourette, pais, filhos e pessoas com síndrome. E aí eu comecei a conversar com pessoas iguais a mim, e a gente viu que para mais ninguém a gente existia, só pra gente. E aí eu encontrei pessoas iguais a mim, e aí eu passei a existir. E aí então a gente tipo assim, pô, a gente existe, então pera lá, então a gente precisa existir para todo mundo. Aí a gente começou a fazer uma movimentação de ser reconhecido. E aí eu comecei a me envolver cada vez mais com isso. Eu falei assim, eu tenho síndrome de Tourette, sim, se você não aceita, o problema é seu. E aí eu resolvi sair do armário. E hoje eu tenho síndrome de Tourette e é isso aí. Ame-me ou, sei lá, não me ame. Sabe? Então é isso. Eu tenho a síndrome e agora, desde 2009 para cá, eu aceito a síndrome. Mas foi um processo. Foi difícil, não foi fácil. E eu não julgo quem não aceita, porque não é fácil. Ninguém quer ser diferente. E hoje eu entendo que a gente tem que ser respeitado justamente pelas diferenças que a gente tem. Que ninguém é igual a ninguém, entendeu? Mas não foi fácil. Eu costumo dizer, Aline, que ter um transtorno de qualquer natureza, né, é ser diferente. Então, que diferença tem você com Tourette, o outro com TDAH, ou um que tenha diabetes, um que tenha, né, uma super unha encravada? Estamos minimizando os problemas? Não, depende aí do grau de sofrimento, né, que aquele indivíduo traz, e é algo que te constitui. Sim. É algo que precisa aí de um atendimento diferenciado. Então, você, na verdade, se fortaleceu com a vinculação a um grupo de semelhantes para poder trazer aí, né, uma identidade no mundo. Eu acho que isso, assim, quem trabalha com educação especial visa exatamente isso. Visa essa possibilidade de que o outro seja visto como realmente é, dentro das suas potencialidades e das suas dificuldades, dentro das suas eficiências e das suas deficiências, né? Que a gente já está muito saturado de no mundo todo mundo olhar só para o que é eficiente, né? Não é assim que a coisa funciona, não é assim que pessoas humanas são, né? Quando a gente foi para Brasília, ano passado, que a gente foi até o Ministério da Saúde para tentar falar sobre o reconhecimento da síndrome, para a gente poder ter políticas públicas, para a gente poder ter direito ao SUS, aos remédios pelo SUS, para a gente poder ter estatística, porque assim, se me perguntar hoje, Aline, quantas pessoas com Tourette existem no Brasil? Eu vou falar, não sei. Quantas pessoas com Tourette tem em Ribeirão Preto? Eu vou falar, não sei. Aline, qual tipo de medicamento é mais eficaz para a pessoa com síndrome de Tourette? Não sei. Por quê? Porque ninguém liga pra gente. Então, assim, a gente precisa disso, né? Principalmente, eu acho que por isso que nesse mês eu grito tanto e falo, me escutem, eu existo, eu preciso ser reconhecida. Eu tendo muito tique ou eu não tendo muito tique, eu existo, sabe? E eu preciso ser reconhecida, eu tenho esse direito. E aí, então, quando a gente estava ano passado lá no Ministério da Saúde, eu fui com outras pessoas com síndrome de Tourette. E até então eu só conhecia o meu irmão com síndrome de Tourette. E, cara, foi o dia mais incrível da minha vida. Eu tava lá e eu conheci uma pessoa com um nível muito alto de síndrome de Tourette. Eu conheci uma pessoa com coprolalia. Eu conheci uma pessoa que era pai de uma pessoa com síndrome de Tourette, que tinha várias outras comorbidades. E eu podia fazer todos os tiques que eu quisesse, porque eu estava muito nervosa, então meu tique estava a 1000, eu estava quase batendo a cabeça no teto de tanto tique que eu estava tendo, o barulho estava muito alto, o meu tique vocal estava muito alto. E estava tudo bem. Eu estava em casa, sabe? Eu nunca me senti tão à vontade quando eu me senti no Ministério da Saúde. E porque tava normal, eu tava com as pessoas que eram iguais a mim, sabe? E foi muito importante essa representatividade, foi muito importante sentir que eu existia, sabe?
Então, assim, eu preciso saber quantas pessoas iguais a mim existem. Eu preciso saber qual é o tipo de medicamento mais eficaz para mim. Eu preciso saber quais são os tipos de comorbidades, porque eu preciso saber qual que é o melhor tipo de tratamento. Eu preciso chegar num posto de saúde e eu preciso que o médico saiba o que é síndrome de Tourette, para ele poder me dar um diagnóstico, porque os médicos não sabem. Então, assim, eu existo. Por isso que é tão importante a comissão. E foi tão importante eu conseguir sair da minha carapuça, sabe? Conseguir voar. Por isso que foi tão importante. Porque depois disso, a gente conseguiu juntando várias vozes para gritar. É isso. Obrigada. De nada. Desculpa aí, eu tive que entrar de intérprete. A Tati me largou aqui, eu tô até meio, né? O meu marido vai até falar, arruma essa posição tua que você tá cortada. Mas, para quem estiver aí, eu peço desculpa, a gente está fazendo uma adaptação para conseguir interpretar aqui, porque tinha uma pessoa, a Márcia, que precisaria da interpretação. Eu vou falar agora, Aline, Sueli, da dona Maria Pito, que ela falou o seguinte: o filho dela foi diagnosticado com 6 anos, ele estava na primeira série. E quem a alertou foi a professora, né? Aquele nosso papo do começo da live. E aí ela estava falando uma coisa muito interessante, que ele percebe, ele sente a questão dos tiques, entendeu? Então ela falou que ele já falou isso para ela, que ele percebe quando vai ter, ele consegue antecipar o que vai acontecer. A premonição. Então se você quiser pode falar, porque a dona Maria falou sobre isso do filho dela. Uhum. Ah, tá. O tique é bem isso, assim. É como um espirro, sabe? Eu sei quando ele vem, mas eu não consigo segurar. E se eu seguro, eu até consigo segurar por um breve período de tempo, mas é muito pior, porque se eu seguro ele vem muito pior depois. Então, assim, isso eu consigo. Por exemplo, às vezes eu tô num lugar e eu tô me sentindo muito constrangida, ou eu não tô me sentindo à vontade, eu tenho um jeito de segurar, eu me encolho. Se eu tô num lugar e eu faço assim, eu me seguro, eu tô tentando me controlar. Porque o meu tique, vocês perceberam, é no tronco, né? Então, se eu faço assim, eu tô tentando controlar o meu tique. Eu tô me segurando. Eu consigo ficar um tempo sem fazer. Só que a hora que eu me soltar, ninguém me aguenta. A pessoa que tem Tourette consegue fazer isso. Ela sabe a hora que o tique tá vindo. E ela consegue, por um breve período de tempo, se controlar. Mas a hora que vem... Tem uma outra mãe no grupo falando que o filho dela também sente. Ele consegue sentir essa questão do tique. Eu ainda não consegui ler o nome da mãe que fez o comentário, mas está sendo muito legal porque as pessoas estão também te elogiando, Aline, com relação à profissional que você é, né? Tudo que você faz e já passou, né? Que isso não te impede de nada, né? Que você, para elas, é um exemplo. Então, assim, eu posso falar até por mim, que te conheci como aluna. Eu nem sabia que tinha, né, que você tinha. Foi aí que eu descobri também. Eu não conhecia a síndrome de Tourette. E isso, para mim, também me chamou muito a atenção. E, é claro, quando a gente tem pessoas próximas a nós, né, com o problema, isso se torna muito mais vivo. Né? A Sheila Dutra falando que você é a melhor contadora de história. Né? Então, quer dizer, o que você tem não determina quem você é. Eu acho que é bem isso, né? Você ter a síndrome de Tourette não determina a profissional que você é, a mulher que você é, a mãe que você é. Né? Então, eu acho que isso a gente já pensa de toda pessoa que tem deficiência. Né? A deficiência não define as pessoas. Né? É uma das características... Espera aí que a Sueli está pedindo para voltar, Aline. Durante muito tempo, Lu, eu deixei que isso me limitasse mesmo. Durante muito tempo eu deixei que a síndrome me definisse. Então, assim, quem que é a Aline? A Aline, eu tenho síndrome de Tourette. Não, peraí, antes de ter síndrome de Tourette, eu sou a Aline, eu sou formada em biblioteconomia, eu sou contadora de história, eu sou mestre em ciência da informação, eu sou mãe.
Eu sou contadora de história para criança. Eu faço um bolo de cenoura muito bom. O último ficou solado, mas eu faço um bolo de cenoura muito bom. Então, assim, tem várias coisas. Estou aprendendo Libras, eu gosto da inclusão, sabe? Eu escrevi um livro, tem N coisas. E eu tenho a síndrome de Tourette. Então, assim, a síndrome de Tourette não me Aline, eu define. costumo nas minhas aulas, eu trabalho muito com a questão da inclusão, com a questão de trabalhar com a Sueli até na pós-graduação. E uma coisa que eu acho que para mim é muito claro, né? Quando eu estou ensinando as síndromes, é mais para você conhecer e entender esse universo, mas não para pôr um ponto final na vida dessa pessoa. Né? Então, assim, sempre o que eu der, o que eu estimular, essa pessoa ela vai ser o que ela quiser, o que ela puder ser. Né? Então, eu acho assim, que isso que você falou de aceitar, eu acho que é o que a gente, na psicologia, a Su está tentando voltar, é uma questão de você absorver, você entender tudo aquilo, ainda mais que você teve numa idade, né, jovem, né, numa fase de plena transição, e você recebeu um diagnóstico, eu acho que é bem natural, é diferente de quem está começando a vida. Né? Então, eu acho que em cada época o diagnóstico ele vai ser sentido de uma maneira diferente. Né? E eu acho que isso, Sim. acho que acima de tudo, um pouco que eu conheço da tua história e pelas mães que já falaram aqui na nossa live, eu acho que a participação da família no futuro de qualquer ser humano faz toda a diferença. Né? Então, a Sheila Dutra está aí na nossa live, é outra mulher que pode falar sobre isso, é uma mãe lutadora. Entendeu? As mães que já falaram, acho que é Suzane, eu não lembro, que já passou o nome, a Dona Maria, a sua mãe, o seu pai, que eu conheço. Então, assim, atrás de vocês vem uma família. A Márcia, que estava na nossa live, não sei se continua, a Márcia também, né? Uma família que sempre ajudou, incentivou a se desenvolver para ser o quê? Uma pessoa melhor. Né? Você não é a síndrome, eu sempre disse isso, não é uma síndrome que está chegando, é um ser humano, é uma pessoa, né? E uma das características é essa, né? Então, enquanto as outras não estão, a Tati está falando que está com problema para voltar, eu queria falar um pouquinho, Aline, com você, de a gente falou passando aqui, mas eu acho que é fundamental, sempre a legislação, a gente às vezes reclama, tem tanta lei, mas não acontece. Mas no caso da síndrome de Tourette, vocês estão lutando, né? Vocês estão com uma lei tramitando no Senado Nacional, lá em Brasília, daí também a ida sua a Brasília, pedindo que a síndrome de Tourette seja reconhecida como uma síndrome, e vocês pegam ganchos da Lei Brasileira de Inclusão. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho por que é tão importante para vocês, para quem não conhece, o que diferencia hoje a síndrome de Tourette ser reconhecida como uma deficiência e ela passar a ser reconhecida. Tá. Então, assim, como eu estava falando, a síndrome de Tourette não é reconhecida como uma deficiência, né? Então, por exemplo, se eu chego e em algum... Vamos pegar a questão da medicação. Cada pessoa que tem síndrome de Tourette, toda pessoa que tem síndrome de Tourette tem comorbidades associadas à síndrome, né? E diferentes comorbidades. Cada pessoa é uma pessoa com uma síndrome diferente, entendeu? Associadas a comorbidades diferentes. Eu tenho, por exemplo, a síndrome, eu acredito que eu devo ter TDAH. Eu acredito, nunca fui em uma psicopedagoga, preciso ir numa psicopedagoga, porque eu acho que eu tenho algum grau de Aline, TDAH. tem várias nessa live, viu? Várias psicopedagogas. Então, psicopedagogas, falem comigo. Eu acho que eu tenho algum grau de TDAH, algum grau de descalculia, algum grau de dislexia. Eu acho que eu tenho, sabe? Eu não consigo, por exemplo, fazer uma leitura até o final. É muito, muito, muito difícil para mim. É muito difícil. Enfim, eu tenho transtornos alimentares, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho quadro de depressão, eu sofro muito com... Falei da depressão, falei da ansiedade, eu tenho quadro de toque, mas isso está em tratamento, já melhorou bastante. Enfim, isso é o meu. Outras pessoas que eu conheço têm distonia,
tem associado a autismo, TEA, né? Enfim, N. E eu tomo certa medicação, para outras pessoas são outros medicamentos. Eu cheguei a gastar já R$ 400 por mês com medicação, porque a minha medicação não é disponibilizada pelo SUS. Eu, graças a Deus, consigo comprar. E pessoas que não conseguem, como que faz o tratamento? Porque assim, com o tratamento, eu consigo ficar controlada. Eu consigo ter uma qualidade de vida melhor. Sem o tratamento, eu não tenho qualidade de vida. Porque assim, com o tratamento, se eu tô com o meu psicológico abalado, eu paro no hospital com a minha coluna travada, como aconteceu ano passado. Eu estava numa fase bem complicada, como a Lu sabe, e eu fui parar no hospital já umas 3 vezes com a coluna travada por conta dos meus tiques motores. Então, assim, e uma pessoa que não consegue ter acesso à medicação? A gente sendo reconhecido como deficiente, a gente tem acesso aos medicamentos pelo SUS. A gente vai ter direito ao censo. Então, assim, se você me perguntar, Aline, quantas pessoas com síndrome de Tourette tem em Ribeirão? Eu vou saber te falar, tantas pessoas. É mais homem ou mulher? É mais fulano de tal. Em Ribeirão, vou conseguir falar. Vou conseguir falar no Brasil, vou conseguir falar em âmbito nacional. A gente vai conseguir políticas públicas. Então, por exemplo, sendo reconhecida, a gente pode reconhecer a comissão e a gente pode conseguir políticas públicas para ajudar famílias com síndrome de Tourette. Existe uma cirurgia que implanta, faz um implante de um eletrodo que manda impulsos nervosos e a gente pode tentar essa cirurgia pelo SUS, sendo reconhecido. Entendeu? Então, assim, a pessoa que tem síndrome de Tourette, isso quando os tiques são muito altos, né? Que tem essa necessidade. A pessoa que tem a síndrome de Tourette tão alta que não consegue trabalhar e tudo mais, ela pode ser aposentada por invalidez, sendo reconhecida. Então, assim, eu já recebi N ligações, assim, de vários lugares do Brasil. Essa pessoa que me ligou hoje, por exemplo, é de Santa Catarina. Ele tem 33 anos e não consegue trabalhar. Não consegue. Ele vive em isolamento social. Ele tem vergonha. E o único trabalho que ele tinha, o ex-patrão dele deu 1 mês para ele. Ou ele se cura, ou ele não vai mais trabalhar. Como que se cura de uma doença incurável? Entendeu? Então, assim, é algo muito sério. Então, ele mora com os pais, e se os pais vierem a faltar, o que ele faz da vida? Vai pra rua? Sabe? É desesperador. Então, esses são alguns pontos do que a gente tenta lá em E Brasília. Aline, o que eu acho muito importante, eu estou com a lei aqui, né, o que vocês estão solicitando, está muito bem embasada no artigo 3, né, o inciso 4º da Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, a própria lei brasileira, ela te dá a brecha para vocês fazerem parte. Sim. Né? Não tem por que não entrar. Né? Então, assim, é uma questão realmente agora dos senadores do Brasil, né, tomarem consciência disso e para poder fazer a diferença. Porque, que nem você falou, que no Brasil você não sabe. Nos dados que eu coletei, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é imaginar que tem 1% da população mundial apresenta Tourette. Então, é um número muito grande. Né? Aqui, ó, a Ana Beatriz, ela está falando que é super importante e necessário esse reconhecimento. Eu acho que tudo aquilo que você reconhece, você tem força para fazer reivindicação na educação, na saúde, na assistência, né? E aí a gente não pode esquecer, a gente, por não saber quantos são, né? As pessoas podem, mas será que tem muita gente? Quando isso for regularizado, com certeza muda, né? Por quê? Porque você vai percebendo que, não, eu achava que o número era pequeno. É só você ver quanto que é 1% da população do mundo apresentando Tourette. Não são poucas pessoas, né? E não são poucas. Não é uma síndrome rara, é uma síndrome desconhecida. Talvez até pelo diagnóstico, não, Aline? A dificuldade esteja no diagnóstico. Sim. Né, para você determinar se é ou não Tourette. Eu queria até aproveitar e falar que eu também fui atrás, né? E hoje, um exemplo, nós temos 2 grandes entidades, que é
Rio-Toque. Astoque Isso, e os Rio-Toque. dois. E a Astoque, eu vi uma coisa muito legal que eu acho que é importante a gente divulgar. No site da Astoque, eles fizeram uma apostila para professores. Então, ali tem dicas importantes para os professores. Vai desde uma informação básica do que é a síndrome, até falar sobre a aprendizagem, o que pode acontecer. Então, assim, olha, o tamanho que é o Brasil, nós temos duas. Né? E a Aline já me contou que em países como o Canadá, como Portugal, a realidade é muito diferente, né, Aline? Sim, é completamente diferente. A partir do momento que é reconhecido, você tem amparo, né? E, por exemplo, a Astoque, ela não tem verba, né? Nem a Astoque, nem a Rio-Toque. Ela vive de doação e tudo mais. É um trabalho completamente... É completamente de luta que as meninas fazem lá, assim, com muita garra, porque é muito difícil, assim, é de doações e tudo mais. Precisa de um mega apoio, assim, para conseguir fazer o trabalho. É um trabalho muito, muito legal que eles fazem lá em São Paulo. Mas imagina, o Brasil, São Paulo e Rio só. O Brasil do tamanho que é. A ligação que eu recebi hoje foi de Santa Catarina. Eu acabei de ler aqui no nosso Interior de Santa chat, Catarina. Aline, que parece que estão também associando que a questão de roer unha na infância talvez fosse também já um olhar para se pensar a respeito. Então, assim, imagina que a hora que isso for reconhecido, quantas pesquisas mais, quantas... Eu ruo unha até hoje. Entendeu? Eu acho que Então, não é só o torrer a roer unha, viu, gente? É também o toque, que é aquele diagnóstico diferencial que às vezes a gente tem que ter, ou a comorbidade, são muito comuns, toque e torrer. Então é aquela coisa do tanto é primeiro que indício que a gente começa a olhar tudo, né? e essas entidades, elas trabalham com os dois, né? Com toque e com torre. Você nunca vê separado uma da outra, né? Elas vêm falando junto das duas. Lá em Brasília, por exemplo, eu conversando com uma das psicólogas da Astoque, eu descobri que eu tenho alguns que eu entro em alguns pontos do espectro do toque. Por exemplo, ela foi falando, eu fui conversando com ela, pessoal, você entra em alguns pontos do espectro do toque, então você precisaria conversar isso com... Mas até hoje eu não consegui conversar, porque alguns profissionais que eu fui não conseguiram entender. Então, assim, é bem complicado. É bem Aline, complicado. só para te deixar feliz, a Cassandra e mais uma outra que eu não lembro o nome, Ive, se eu não estou enganada, as duas se colocando aí, que são psicopedagogas, né? Que nós brincamos, que você estava procurando, né? Então tem psicopedagoga assistindo. Ai, me chamem, por favor, E falando... me chamem depois no meu... A Cassandra está falando, né? Quantas informações enriquecedoras. A Sandra, né, comentando, saudade da Sandra, a gente conviveu tanto tempo junto, falando, acho que ela fala que andam juntas, é o toque e a síndrome. A Suziane pergunta, Aline, você faz terapia? Suziane, você que é mãe? Eu acho que é ela que é a mãe. Agora eu não estou fazendo porque a minha terapeuta saiu do meu convênio, então eu estou em busca de uma outra terapeuta. Então, e até agora eu não consegui encontrar nenhuma que eu me identificasse. Entendeu? É muito importante. E eu não consegui encontrar nenhuma que eu me sinta à vontade, porque eu acho que assim, terapeuta tem que ser muito... Tem que bater o santo, entendeu? E até agora não consegui nenhuma outra. Mas eu faço acompanhamento com neurologista, psiquiatra, neurologista, psiquiatra, endócrino, nutricionista, é toda uma linha de profissionais, assim. E agora Ivina, desculpa que ela ainda foi minha aluna, me perdoa, e eu tinha falado o nome errado. É a Ivina. Aqui, ó, a Suziane Fontinelli, ela é mãe do Douglas, que tem 14 anos. Foi a que te perguntou da terapia. Né? Legal. Me sigam lá, me sigam aqui no Insta, que a gente pode conversar bastante. Eu acho importante, né, Aline? Eu acho que nem hoje, duas mães, você, pessoas que te conhecem,
tudo nesse país para ser aprovado ou para ser mudado é pela força das pessoas, é pela união das pessoas que buscam e têm o mesmo objetivo, né? Então, assim, ir às pessoas que acreditam e sabem da importância do reconhecimento, né, com essa lei que está tramitando, Sim. eu acho de fundamental importância. Olha, a Suziane está falando para nós que o filho dela, que tem hoje 14 anos, ele teve o primeiro tique, Sueli, com 6 anos de idade. Também igual o outro que teve aos 6 anos, o outro menininho também. Ele com 6 anos de idade. E outra coisa já ficou claro, não está ligado ao sexo, então pode ser genético, mas não tem essa questão do sexo, basta ver a Aline, né? Então a gente está vendo que tem ela e tem o irmão, que aqui vários meninos. o maior índice de pessoas que têm algum tipo de tique é do sexo masculino. Mas não impede que, obviamente, as meninas tenham, né? É que a gente tem mais uns transtornos tipo depressão, aumento das meninas. E TDAH, tique, até o próprio TEA, mais presente nos meninos, né? A Pela Marlene literatura. Guimarães, ela está falando, Sueli, que o netinho dela também começou aos 6 anos. Menino também. Isso Né? é importante Então, indício já para diagnóstico, a idade. eu acho que Importante o diagnóstico. muito, né? E eu acho que cada vez mais. A Suziane está contando o caso do filho dela. Pelo que eu estou entendendo, começou o motor, né? E a parte sonora de um ano para cá. Então, até então, era mais a parte motora, né? E agora que veio. Além da genética, existe outra causa que desencadeia o aparecimento dessa síndrome? A Ana Beatriz Galan que está perguntando. Sueli, Aline, vocês falam sobre isso? Sim, existe sim. Desde causas assim congênitas, né, de formação fetal, pode influenciar, tá? Uso de tabaco na gravidez, uma série de questões aí que seriam, vamos dizer assim, né, natais ou pré-natais aí acontecendo além da genética, sim. Acho que A Sandra... Tem alguns estudos que falam que falta de vitamina D na gravidez também pode desencadear a síndrome de Tourette, e também depois que a criança nasceu, por exemplo, tratamentos com algumas medicações já tem casos de, por exemplo, tratou infecção de ouvido e acabou afetando alguma coisa. Algumas encefalites causam isso, tá? Também. Estão falando aqui, né? Que já tem alguns estudos falando, Sueli, de picos relacionados à questão hormonal. E tem uma pergunta para a Aline. Aline, com os seus pais acertaram o diagnóstico? Como assim? Como os meus pais acertaram o diagnóstico? Então, eu não sei. Eu não sei se... Deixa eu ver aqui. Suziane, você pode fazer a pergunta de novo? Porque eu não sei se ela está querendo saber como que seus pais reagiram com o diagnóstico, se eles perceberam antes. Vamos aguardar, e aí ela fala. E também já agradeceram as respostas, tá, Su, com relação ao que você tem falado. Eu só queria, enquanto ela escreve, aí de novo pergunta, eu queria contar, a gente estava falando de escola, né, e eu sou pedagoga, né, e... Sou pedagoga. E a Lu. E aí eu terminei pedagogia, né? E a Lu acompanhou toda essa minha batalha. E aí, então, eu estava trabalhando numa escola e as crianças, quando eu entrei na sala e fui trabalhar nessa escola, eram crianças do ensino da educação infantil. E aí eu fui contar para as crianças que eu tinha síndrome, né? Porque eu chegar lá, as crianças vão querer sentar no meu colo, eu tô pulando, né? E aí eu contei para elas, olha, a tia é um pouco diferente, né? A tia faz assim.
Aí as crianças viraram e falaram assim pra mim, não, tia, você não é diferente, você faz assim. Né? E aí depois aí passou um tempo, eles sentavam no meu colo, eu pulava até, eles nem percebiam mais. Aí olha como são as coisas, né? E depois de um tempo vinham professoras dar as aulas extras, né? E aí uma vez uma professora pergunta assim pra mim, como que você consegue dar aula pra criança tendo Tourette? Eu falei assim, dando aula. Dando aula. Então, eu Mas acho que é importante aí elas não pontuar o falam, né? seguinte: as pessoas que têm a síndrome de Tourette, o transtorno de Tourette, não tem nenhum atraso intelectual, tá, gente? Isso é um equívoco muito grande, que às vezes vê uma questão específica na pessoa já estraga tudo que ela tem, não é por aí, né? A gente tem uma coisa bem Não, específica. e nem só por isso. Ela associou que eu tivesse a coprolalia. A coprolalia, para quem não Explica. sabe, é a mania de xingar, né? É quando você xinga, o tique vocal da pessoa é falar palavrões. E para ela, eu tinha coprolalia. E não é toda pessoa que tem Tourette que tem coprolalia. Então eu falei assim, não, mas eu não tenho coprolalia. Ela falou assim, mas você não xinga? Então você não tem Tourette. Eu falei assim, eu Aí a tenho gente vai Tourette, mas eu voltar não de tenho novo à coprolalia. ideia do Que eu dou aula para espectro criança. e a ideia dos graus, né? Eu acho que Então assim, é bem complicado. É engraçado assim, a criança não tem preconceito. Só tô querendo falar a questão de como a gente tem que trabalhar o preconceito, né? Pra falar isso pra criança, que eu achei, nossa, vai ser difícil encarar uma sala de aula, falar pra criança. Não, tia, você só faz assim, pronto, acabou. Aí explicar para outras pessoas o que era. Aí foi difícil. Aline, eu vou aproveitar a tua fala Só e quem foi pontuar. meu aluno conhece uma fala minha. E toda vez eu falo isso, acho que eu vou morrer falando isso. Preconceito não vem no DNA, você aprende. A criança aceita quando você diz para ela o que é aquilo, matou a curiosidade. Né? O que é que a minha professora tem? Por que ela está assim? Não, vai lá e fala. Né? Eu tenho isso e acabou. Entendeu? Então você explicou para a criança e aí para ela, igual você mesma disse, que você não sentia essas diferenças, a maneira diferente de tratar, é porque você teve a oportunidade de estudar numa escola onde as diferenças eram algo totalmente normal, como deve ser, porque somos diferentes. Né? Então, assim, eu acho que o mais difícil é lidar com os adultos, como, por exemplo, você vê uma pessoa querendo que, olha, ou você muda ou você não trabalha aqui, né? Isso é discriminação, né? A gente não vai entrar em questões legais aqui, mas não é possível uma pessoa ter que mudar para poder ser aceita no mercado de trabalho, né? Então, assim, Sim. né? A gente sabe. Não, e assim, e a questão que você falou, algo muito importante para mim, assim, a questão da deficiência, é que a pessoa, a deficiência não vem antes da pessoa. Eu trabalhei num lugar em que o meu chefe queria mostrar que era inclusivo, né? E aí, então, chegava qualquer pessoa lá onde eu trabalhava, essa daqui é a Aline, nossa funcionária com síndrome de Tourette. Como se você fosse só Tourette, né? Qualquer pessoa que chegava, essa daqui é a Aline, olha, ela tem síndrome de Tourette. Tipo, olha, a gente empregou essa pessoa que tem síndrome de Tourette. Olha como a gente é legal. Eu não sabia se eu ficava brava, se eu ficava com vergonha, se eu ficava com pena dele, sabe? Mas era assim, eu falei assim, gente, será que ele pensa que ele tá sendo legal? Sabe? Porque era para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. Aí eu pensava assim, será que ele chega para os funcionários? Olha, esse daqui é nosso funcionário, ele é gay. Será que ele fala isso? Olha, esse nosso funcionário, ele é negro. Desnecessário, né? E por que eu tinha que ser? Ela é a Aline, que tem síndrome de Tourette. Eu ficava assim, caramba, né?
pô, eu sou uma funcionária, eu faço N outras coisas. N outras coisas. Então, assim, eu ficava muito Eu brava. acho que Eu aí, ficava não muito sei se a brava. Sueli aí vai concordar, mas a gente poderia falar um pouquinho do politicamente correto, né? Olha, eu faço a minha parte, eu trabalho com a inclusão, eu tenho um funcionário. Quem tem e quem trabalha com inclusão não dá nome. Você Sim, é trabalha com a natural. inclusão e acabou, isso é natural, você faz parte do corpo de funcionários. Eu não tenho que ficar nomeando, que nem a gente escuta o pessoal falar assim, eu trabalho com inclusão, na minha sala tem uma criança com síndrome de Down, paralisia cerebral. Bom, então você não trabalha com inclusão? Porque para mim trabalhar com inclusão é a Cristina, o Marcelo, o Antônio, o Pedro, são pessoas. E aí elas vão ter as suas características. Agora, você ficar reforçando isso é desnecessário, né? E eu acho que em momento algum ele não pensou como você se sentia com isso, né, Su? Porque Sim. A gente pergunta tinha para o muito outro se isso ele quando quer isso. a gente estava no cantinho, por exemplo, que para qualquer Uhum. pessoa eles expunham todas as histórias Não das crianças precisa. que tinham lá, não. Porque a criança é o que ela não se despe, né? A pessoa não se despe para ir nos lugares daquilo que a constitui. Nem a gente faz isso com as nossas diferenças, que são tão diferenças quanto essas que a gente está vendo, a da Aline ou de qualquer outra pessoa, né? Então, É, na verdade, é a não compreensão do que significa o paradigma da inclusão, o que é a diferença, que na verdade é constitutiva de todas as pessoas, não só das pessoas, né, dos seres viventes, porque a gente não tem nem plantas nem animais da mesma espécie que se assemelham completamente, sempre uma diferença ou outra vai existir. E também não existe uma diferença melhor do que a outra, essa é a grande questão. Não é porque fulano tem essa diferença que é mais aceitável que uma diferença que tenha sido colocada ali como não deficiência, questão da cor, questão da idade, a gente tem aí uma diversidade de pontos, né? Não, e algo contraditório, né? Porque assim, e nem como deficiente eu poderia colocar na questão da ficha do trabalho, né? Porque eu não sou nem como reconhecida como cota você deficiente. entra. Nem como Lei cota. de Nem cotas como você cota está eu sou. Então, excluída. assim, Uhum. até da cotas eu tô excluída. Então, assim, é tudo muito complicado. Lidar com inclusão é muito. As pessoas não entendem o Por que é isso inclusão. que tudo Não que entendem. diz Não respeito entendem. à inclusão hoje, a diferença está muito judicializado. Porque, na verdade, né, o que a gente tem que aceitar é essa questão da diferença e dos suportes que essas diferenças devem receber. E não levar em Sim, consideração qualquer outro ponto, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Lei Brasileira de Inclusão, a gente encontra vários pontos de entrada que poderiam já indicar, né, esse caminho para o atendimento das diferenças dos diversos tipos de sim, transtorno, não só o TP, qualquer outro aí que a gente queira abordar, né? sim, sim. Gente, eu estou tentando ler, a Sandra colocou algumas coisas aqui, e eu estou tentando ver, ó, os pesquisadores descobriram que os tiques coincidiam com atividade em certas regiões cerebrais, incluindo os gânglios basais, partes do córtex, o problema é que está para eu ler aqui, do córtex pré-frontal, o córtex sensorial motor e a área de Broca. Né? Sandra está contribuindo muito com a gente hoje, né? Eu acho que quanta coisa a gente está falando hoje numa live de 1 hora e pouco, quantas informações as pessoas estão podendo trazer, né? E eu acho que agora a ideia, né, é a multiplicação desse conhecimento e dessas informações, né? Porque a live ela só tem sentido quando você multiplica o que você está aprendendo, né? Quando você vem aqui, escuta Com certeza. as pessoas falando, ouve depoimento, né? E aí você consegue
mandar isso para frente. Então, ó, a gente tem esse grupo de pessoas, eles estão aí lutando. Eu acho que a gente viu de perto a luta do pessoal do TEA, do transtorno do espectro autista, a luta que foi das famílias para conseguir a lei, né? Você viu também a luta do pessoal da síndrome de Down. Então, assim, você vê que esses grupos, realmente, unidos somos mais fortes. É a frase que a gente mais escuta no momento, e eu acho que é essa que a gente tem que falar com relação ao que vocês estão buscando, e eu vou falar vocês, porque é muito além da Aline, né? A Aline está aqui hoje representando um número de pessoas que a gente não sabe quantas são, mas a gente sabe que elas precisam, né? É necessário para a qualidade de vida, né? Para poder ter uma vida melhor, né, no trabalho, na escola, por exemplo, se já fosse reconhecido, né, Sueli, estaria a gente discutindo, por exemplo, isso no AEE, na sala de recurso Sim. multifuncional, a gente estaria podendo orientar os professores, né? Então, assim, às vezes as pessoas não percebem a dimensão do reconhecimento, né, desse grupo da síndrome de Rett vir a pertencer ao grupo das pessoas com deficiência. Mas é realmente, eu acho que é esclarecer e dar para essa criança cada vez mais força para lidar com o preconceito, ajudar o professor na escola, dar apoio para as famílias, né? E assim, dando estrutura, eu acho que a palavra é essa, porque na vida adulta ele já tenha mais base para lidar com os seus tics, né? Com tudo aquilo que vem com a característica que a pessoa tenha, ela vai ter mais estrutura se isso for trabalhado ao longo do tempo, né, Sueli? Eu acho que é Sim, que melhor a do que... questão é a visibilidade, né? É a visibilidade que precisa ser dada, acompanhado de um conhecimento consistente sobre aquela questão, né? De suportes que precisam ser dados àquelas pessoas, de garantia dos direitos para as pessoas a partir das diferenças que elas possuem. Porque as consequências dessa invisibilidade, que muitos quadros possuem, e o Touré é um exemplo disso, né, só vai trazer consequências negativas. A ideia aqui é que se tenha aí um maior grupo possível conhecedor sobre essas questões, que possa, inclusive, fortalecer essas pessoas que têm a problemática e a conseguir aí os seus direitos sempre que precisarem, não terem aí que, né, fazer uma ligação um para o outro, como aconteceu aí, tipo, me ajuda, que caminho você seguiu, né, o que eu posso fazer por mim mesmo, porque te caçar aí via internet para poder fazer uma ligação, né, para te encontrar, para conversar, demonstra o nível de angústia que essa pessoa estava. Ah, a Aline, estão perguntando o seu Instagram, qual que é? Ah, tá. É @Line Rosseto, com 2 S e 2 T's. Ela tá no Instagram da Sil, também qualquer coisa procura a Aline, que ela faz parte do nosso, dá para achar a Aline. Se eu escrever aqui, acho que Gente, dá nós pra... estamos indo já para mais de 1 hora de live. Eu sugiro. Quer fazer o Isso, sorteio? vamos sortear o livro da Aline. Aline, para quem não conhece, fala um pouquinho desse livro, mostra para as pessoas. Eu acho que é importante conhecer a escritora agora, a contadora de história, a profissional. Né? Ah Ó, lá. Pena que fica tudo invertido. Aline. é Line Rosseto, com 2 S e 2 T's. Eu vou tentar escrever aqui enquanto você mostra o teu livro. Tá. Tá, então, deixa eu mostrar o livro, tá aqui. O livro é esse. Chama A Fadinha que Não Queria Voar. É a história da Lilica. Vou ler a sinopse. Lilica era uma fadinha linda que vivia no reino das fadas, entretanto não voava de jeito nenhum. Ela morria de vergonha, pois tinha um soluço que não passava e fazia um barulho estranho com a boca. Isso deixava seu voo engraçado e era motivo de risada pelas outras fadas. Até que um dia Lilica vai ao médico e finalmente descobre o que tem: a síndrome de Tourette.
E então é o seguinte, surgiu a ideia do livro porque eu durante muito tempo fiquei pensando assim, de 2019 para cá, assim, né? Ficava assim, pensando em como teria sido importante para a Aline de 2014, 2015, aliás, de 2004, 2005, ter tido uma representatividade, né? Porque a gente vê representatividade para N deficiências, para N síndromes, mas eu nunca tinha visto uma representatividade, pelo menos não no Brasil, sobre a síndrome de Tourette. E aí, então, eu resolvi escrever uma história. E aí surgiu... Aí eu pensei em vários episódios assim que aconteceram na minha vida, né? E aí surgiu a história. E foi algo maravilhoso que aconteceu porque a minha história chegou até o Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica, né? Então, quando ele chegou aqui, ó, ele tomou conhecimento da minha história, da minha luta, e ele começou a apoiar a síndrome de Tourette, começou a apoiar a luta. E então, ele apoiou esse livro, né? Então, assim, ter o apoio do Maurício de Souza nessa luta, nesse livro, assim, foi um presente maravilhoso, porque eu fui alfabetizada lendo Maurício de Souza. Imagina ter um livro meu na mão, Maurício de Souza. É demais para o meu coração. Agora né? ele tem que criar um personagem. E aí... Né? Porque ele já tem tantos Quem me dera. personagens, seria ótimo ele criar. Tô tanto no Chaveco que eu converso muito com o assessor dele, né? Eu tô tanto no Chaveco que você não faz nem ideia. E aí, então, surgiu a história do livro, que é a fadinha que não queria voar. E eu tenho a ideia de outros livros. Aqui no momento não é propício para publicar livro agora, tá bem difícil o mercado editorial, mas tenho ideia para outros livros, porque realmente não tem livro sobre a síndrome de Tourette. Então, esse daqui é o primeiro livro brasileiro sobre a síndrome de Tourette. E é esse que a gente vai sortear. Gente, vamos ser bem então é ler bairrista. para as crianças. Ribeirão Preto, peraí, Celia, tem que puxar a sardinha, puxar o saco para Ribeirão. A intérprete de Jabuticabal, ela não vai gostar. De Ribeirão, o livro, né? Eu acho que a gente tem que... ganhar. Oi? A intérprete tem que ganhar. Ai, mas a intérprete é folgada. Ju! Eu acho Aline, que pode como usar o você seu sugere? livro para explicar o que é Tourette para as crianças. Mas no livro, no livro explica. A gente tem o livro dela em Libras, né? Aí, ó. Nós fizemos o livro, não fizemos, Aline? Não, foi outra história, né? Que nós fizemos em Libras com você. Tá no... Foi tá outra no história. Mas tá para fazer, a gente tá para fazer essa história. No canal do YouTube da Sil, tem um livro que a gente fez com a Aline contando que tá em Libras. Bom, aí ó, o povo tá querendo ter o livro. Então, como que a gente vai fazer para sortear, Aline? Qual vai ser? Você é autora, critério seu. Como que nós vamos fazer esse sorteio? Ai, você joga essa bomba pra mim. Eu achei que você já tinha decidido. Olha, eu, assim, tem um monte de gente querendo, né? Eu, assim, tem gente aqui que eu conheço há muito tempo, então eu não posso ser imparcial nessa hora. Mas eu acho que, assim, eu daria o livro, se eu fosse você, para uma das duas mães que entraram. Eu acho que seria muito legal o seu livro chegar até o filho delas que tem a síndrome que você tem. Então, eu daria ou para Su ou para Dona Maria. Elas estão aí? Elas estão aí ainda? Está, né? A Ivy está concordando. Eu acho que seria muito legal dar para uma mãe, porque ela tem um filho. E aí, ali... As duas estão aí ainda? Deixa eu ver. Deem um oi aí. A Dona Maria. Quem tá aí ainda? Tá aí? Suzane, as duas que são mães estão no grupo ainda? Se as duas estiverem aqui, as duas ganharam. Ah, você vai dar para as duas? Eu dou uma para cada uma. Bom, o que eu posso...
Se as duas estiverem aqui ainda. Ó, vamos rezar, elas não responderam ainda. A Suziane está, Fontinelli, Suziane underline ganhou. O livro. Suziane, me chama depois ou eu vou te chamar no privado para que a gente possa. A Ivina está nos ajudando. Então, uma mãe já está aqui. Aí, ó, Suziane, vou até anotar aqui. Suziane Pontanelli, né? Aline, hoje tem algum lugar que a gente acha teu livro sem ser com você? Comigo. Beleza, então quem quiser, tiver interesse no livro da Aline, só chamar @Lino Rossetto, né? Lino Rossetto, fala com a Aline e ela tem livros para estar vendendo. Pessoal, eu super indico, porque eu acho que a gente tem até uns projetos, né? De fazer uns trabalhos com a questão de contação de histórias. Então, a mãe está agradecendo a você. Ó, estão falando que é um livro que vai fazer a diferença. Parabéns, Aline. A Suziane está te agradecendo. Né? Eu acho que a gente pode ir encerrando, meninas, caminhando para o final. Antes de encerrar, eu quero já avisar vocês que participaram que todo mês nós da Sil, eu, professora Sueli, se Deus quiser, a Tati vai estar com a gente, né? Nós vamos estar fazendo uma vez por mês uma live com uma síndrome, uma deficiência, um transtorno que não esteja sendo tão divulgado, mas que a gente precisa de informações. Provavelmente, agora em junho, a gente faça mais para o final do mês sobre a microcefalia. Então, segue a gente, vai sabendo como que está o nosso caminhar com as lives, sempre trazendo uma pessoa para conversar com a gente. O pessoal está falando que adorou. Obrigado por vocês terem participado. Obrigada. Aline, sempre um prazer, né? A gente está fazendo uma live junto. Professora Sueli Parça, né? Quantos anos? E aí eu tenho que agradecer, Tati, aqui trabalhando para a gente, de boa vontade, de acreditar no trabalho da Sil, uma parceiraça nossa. Então, eu te agradeço de coração, você está aqui até essa hora com a gente, né? E eu espero que a gente esteja junto em outros momentos. E, Aline, toda vez que você precisar da gente para engrossar a luta com relação à legislação, né, Sueli? Pode chamar a gente, que a gente vem para uma live pedindo. É isso aí. Muito obrigada. Nós Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que ficou aqui até agora, escutando a gente, dando força para essa luta. E só para finalizar, quero lembrar para vocês que aqui em Ribeirão Preto, a gente tem a lei, consegui em 2019, que fosse dia 7 de junho reconhecida como Dia Municipal da Conscientização da Síndrome de Tourette, tá? Então, é por lei, aqui em Ribeirão Preto, o Dia Municipal da Conscientização da Síndrome de Tourette, aqui em Ribeirão. Isso é por lei. Isso já existe aqui em Ribeirão. Então, agora a gente só precisa chegar em Brasília. Vamos aproveitar, né? A gente sabe que o ano que vem é um ano importante para o Brasil, né? A gente tem eleições e por que não aproveitar, né? Que as pessoas se mobilizem, né? E chegue essa voz até Brasília. Tem muita gente assistindo, tem muita gente que a gente conhece que pode dar essa força. Então, eu agradeço todo mundo que participou. Me ajudem, muita gente Estamos precisa. aqui na luta. E, Tati, vamos pedir para criar um sinal para a síndrome de Tourette, que não tem ainda, né? Então, vamos lá e obrigada a todos. Boa noite. Até a próxima live nossa. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau.